Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Construção em Alta. Hoje estamos aqui em Porto Belo, na loja Italina Imperial, e nosso convidado de hoje é a Jaciara, da JTA Construtora. Bem-vinda, Jaciara. Obrigada, William. Boa tarde, gente. Falando um pouquinho, vamos iniciar com quem é a Jaciara, né? E como você chegou no mercado da construção civil. Bacana, William. Então, meu nome é Jaciara dos Anjos. Eu estou aí no mercado imobiliário há 5 anos. Vim do mercado financeiro. Sempre gostei de investimentos, trabalhava inclusive com investimentos no mercado financeiro. E um amigo em comum meu aqui do litoral comentou como funcionava. Tive a oportunidade de vir. Iniciei aqui no mercado como corretora. Depois trabalhei 1 ano em uma outra construtora e agora eu tive a oportunidade de estar então na gerência, da parte comercial da JTA há quase 3 anos. Tá. E não volto mais, né, a gente sempre costuma falar: "Quem vem para o litoral dificilmente volta", né. Tu é da Eu onde? sou de Vidal Ramos, Então, Santa Ramos. Catarina, uma cidade mais do interior, 5.000 habitantes, mas eu sempre tive e almejei morar no litoral, né, próximo do Certo. mar. Acho que muitas pessoas têm esse desejo, né. Vem por causa do mato. É. Falando um Temos pouco. até mar aqui, viu. É. Falando um pouquinho da construtora, né, quem é a JTA? Então, a JT ela é uma empresa bem familiar, a gente está aí no mercado há mais de 40 anos. A história começou com o José Antunes pai, junto da Uhum. incorporadora Santa Clara. O cresci jurídico da Santa Clara era 008, então ele Caraca. foi quase um dos pioneiros, né. E o Júnior, que é o filho, quis dar continuidade na história do pai e fundou então a JTA. Então hoje Uhum, quem está à frente da JTA é o Júnior, é o filho, uhum. mas nós temos a presença ainda do Telmo, do pai, junto nos projetos, principalmente em loteamentos e condomínios, que é o que ele tem mais expertise, né. Já entregou mais de 3.000 lotes, então E a JTA sempre foi daqui, ou ela veio de fora e hoje está aqui? são daqui, eles são daqui, só que atuaram muito para a área de São José e da Grande Florianópolis, que é Certo. onde tem entregue mais de 3.000 lotes, né. Aqui, em Porto Belo, eles começaram a estudar as áreas, enfim, com a vinda de um dos nossos maiores projetos, que agora que tá ficando redondinho para ir para o mercado, que é o Cidade dos Lagos, né, aproximadamente uns 7 anos. 7 anos. Uhum. Hoje qual o produto que vocês têm disponível para venda no mercado? E aonde eles estão sendo executados? Então, a gente tem, 3 verticais. Tá. Os nossos verticais a gente concentrou aqui em Porto Belo mesmo, que a gente vê um potencial muito grande aqui. Tivemos já a oportunidade de construir verticais em outros lugares, mas Balneário Perequê, para essa questão de verticais, foi o foco maior do José, né. Tá. E isso não é nem muito difícil de entender o porquê, né. É só a gente olhar para Balneário Camboriú, a limitação, aí veio para Itapema a limitação, Uhum. e agora as construtoras vieram também para Balneário Perequê, como se a valorização fosse vindo em um efeito cascata, né. Aham. Então aqui a gente tem ainda, eh, não tanto, né, mais, porque já é um canteiro de obras, mas ainda tinham mais áreas disponíveis, né, potencial construtivo também, depois da alteração do plano diretor, o potencial construtivo aumentou, e acho que isso também chamou muitas construtoras para cá, né. Hoje, esse movimento que tu diz de Balneário, Itapema e Porto Belo, faz com que os valores dos imóveis, eles usem como base o valor de Balneário e não como base, teoricamente, o valor regional, como, vamos dizer assim, valor do estado como base. E Reflete. e isso faz com que todos tenham uma valorização acima da curva. Reflete, reflete, com certeza. É que nós costumamos falar, né, a gente tem por base ele, principalmente aqui, vamos usar onde nós estamos, que é onde a JTA atua bem forte, né, que é Balneário Perequê. Nós temos
a base do que aconteceu em Balneário, como cresceu, por exemplo, na nossa cidade vizinha também, Itapema, e que a gente sabe que vai acontecer aqui, que também está acontecendo. Só que o porquê as construtoras, viraram os olhos para cá e, enfim, e investidores também, porque hoje aqui nós ainda conseguimos entregar um preço de metro quadrado mais atrativo, Certo. né, como se as pessoas que estivessem investindo aqui, tiveram quem está investindo agora é as mesmas pessoas que tiveram a oportunidade, por exemplo, de 10 anos atrás em Balneário Camboriú, que hoje Uhum. chega a pagar 60, 70 mil ao metro quadrado, Certo. onde aqui a gente tem uma média de 12 a 15 mil, né, o metro quadrado. Então, são vários pontos que atraem os investidores aqui para Balneário Perequê, né. Estamos quase falando que daqui a 10 anos nós vamos estar com 60 a 70 mil metros quadrados Por que aqui, não, né? pelo mesmo estudo de temática. Isso, e sem falar todas as melhorias também que estão por vir aqui para Balneário Perequê, tem todo um master plan onde consta, todas as melhorias que vão ser feitas, projetos, alguns que já estão sendo executados e outros que vão ser de médio a longo prazo, né, mas que Uhum. vão acontecer. Hoje, o tipo de produto, a tipologia que vocês trabalham, ele é 2 dormitórios, são flats, são 3 dormitórios, são suítes, 3 suítes? Qual o padrão que a JTA constrói? Então, nós temos, o 3 suítes, Tá, inclusive nós temos um projeto que é o Yellowstone, que vamos entregar dezembro do ano que vem, então tá bem tá próximo bem da próxima a entrega. entrega. Uhum. Que são apartamentos de 3 suítes, com 2 vagas de garagem, bem localizado. E temos também o 2 suítes, que inclusive é um produto sensacional. O pessoal lá da construtora, eles costumam brincar que é o meu produto predileto, e realmente eu gosto muito dele, que é o Aspen. É um produto sensacional, ele tem uma localização muito bacana. São apartamentos de 2 suítes, 76 metros privativos, né. Ele está localizado em a localização dele é extremamente estratégica. A Hum, gente fala que é basicamente o novo centrinho de Balneário Perequê. Então, certo. se pegar um raio de 500 metros hoje em torno dele, o cliente ele consegue fazer tudo a pé. Então é algo assim, tanto para o cliente quanto para o investidor, porque o investidor quando ele compra, a gente costuma falar também, são pontos que têm que ser avaliados. Por quê? Porque ele vai revender para o cliente final. Então isso são pontos que o cliente final olha, né. Então ele é um produto sensacional. E o terceiro vertical que eu comentei é um produto bem AA, assim, que nós costumamos falar, né, que é o Avra Residência, Aham. são apartamentos de 3 suítes também, com 135 metros Maiores. privativos, a 380 metros do mar, na avenida mais bonita que nós temos aqui, então ele é um produto muito bacana também. Tu falaste na questão de investimento e tu vem do mercado financeiro, né. Como é que tu visualiza hoje a questão de um bom investimento financeiro, em contrapartida com um bom investimento imobiliário, na questão de rentabilidade? Você sabe que a gente acaba tendo muito conflito, né, Aham. quanto a isso, assim, porque existem muitas pessoas: "Não, mas eu tenho dinheiro, tá rendendo bem, eu vou deixar ali". E com certeza não a gente não tira nem um pouco, assim, a questão que é bom investir, ter dinheiro guardado, só que a gente tem um olhar um pouco diferente referente ao nosso mercado, porque vamos usar um exemplo aqui com um número, tá. O cliente ele tem 500 mil, certo? E Aplicado. ele quer deixar aplicado. Beleza. Ele vai ter uma rentabilidade Selic em alta, com certeza. Só que para ele ter rentabilidade sobre os 500 mil, ele tem que deixar os 500 mil congelado, Uhum. certo? O que acontece aqui no nosso mercado e que a gente tenta explicar? Aqui no nosso mercado, ele vai comprar um apartamento com 10% de entrada. Vamos simular nos 500 Um mil também. apartamento de 500 É mil, isso, 10% 50 de mil. entrada, Uhum. certo? O outro valor dele, ele não congelou tudo ali, principalmente empresários, ele pode continuar trabalhando com o dinheiro dele. Se ele quiser deixar os 450 guardados, ele ainda paga a parcela com o valor de juro que rentabiliza. O porquê que a gente tenta explicar isso? Porque o valor dele, o apartamento dele vai estar valorizando sobre os 500 mil que é o apartamento, Sim, certo? Mas ele só se descapitalizou de 10%. sim. Ele não tá ganhando juros sobre o que ele botou de dinheiro, e sim pelo Exato, que ele sobre comprou, né, exato, pelo que ele assinou contrato. exatamente. Hoje o viés de cliente, né, ou a linha de cliente, público alvo de vocês,
ele se torna muito o investidor propriamente dito, ou ele é muito ainda de pessoas que vêm morar, que querem se aposentar e vir? Qual é o perfil de compra do cliente de vocês? Na parte dos verticais, e depois nós vamos falar um pouquinho da parte de lotes, né. Sim. Então, nós temos todos os tipos de clientes, tá. Só que, o primeiro contato que a gente tenta fazer a análise do perfil do cliente, né, sempre é para o investimento. Todo mundo quer investir bem, né, por mais que a pessoa vá vender ou que ela vá usufruir, mas ela quer saber que ela está investindo, ela está fazendo um bom investimento. Então existe o investidor que já tem vários apartamentos, que procura oportunidade, chegou a oportunidade, ele compra, mas existe também a pessoa que comprou para morar e que talvez tenha risco ainda nesse meio tempo de ter uma valorização muito boa, vender E antes de aproveite para usufruir. vender, ou ao Exatamente. contrário, comprou para investir, É, vou ir lá morar, eu foi lá gostei do morar. lugar, como ficou. Só que quando a gente fala de apartamentos na planta, o público que a gente mais atinge realmente é o público investidor. E a saída desse investidor do processo, ele pega a chave ou ele sai antes de pegar a chave? Varia muito, tá? Varia muito. Varia muito. Tem investidores que vendem antes e tem pessoas que esperam, depois o pós-chaves que a gente A fala, né, valorização que tem a final valorização mesmo final, no real exato. que vai dar lá na última curva. Isso. A questão de fluxos de pagamento, né, a região nessa parte de investimento, tu comentaste, ela começa a gente trabalha com 10% de entrada, e que fluxos vocês ofertam como construtora hoje, para entregar o produto? A gente tem, isso aí é outro ponto também que deixou a nossa região tão próspera, tá, a facilidade de compra, né, então hoje a própria construtora financia para o cliente, né, sem burocracia de banco, enfim. Então a grande parte dos nossos lançamentos a gente lança com 10% de entrada, Uhum. consegue fazer em até 100 vezes, Tem um reforços parcelamento longo. anuais, isso tudo diretamente com a construtora, né. E algo que chama muita atenção também que qualquer lugar que você vá pegar um dinheiro emprestado, existe um índice para correção daquele valor, né. E hoje aqui no nosso mercado nós trabalhamos apenas com o CUB. Então o CUB é um indicador que tem uma correção bem baixa, por sinal, né. Então isso também atrai bastante, assim, questão de investidores. O Cubo está em giro em torno de 7, 8%, Eu algo acho assim. que, se eu não me engano, tá, até peço desculpa se eu falar errado, mas eu acho que ano passado ficou em torno de 6%. Ah, é bem próximo aí de 60 então. Uhum. Entendi. E vamos falar um pouquinho de lotes, né, você falou sobre o Cidade dos Lagos. Conta um Temos. pouquinho para nós sobre Nós esse temos projeto. dois projetos de lotes que são bem grandiosos, um em Camboriú. Tá. O de Camboriú é bem exclusivo, são apenas 70 lotes e são lotes bem grandes também, é lotes de alto padrão que a gente costuma falar, né, são lotes de 600 metros. A localização, a gente costuma escutar muito, sempre faz uma pesquisa, assim, quais são as dores lá da região, enfim. E assim como aqui, Balneário Camboriú, a parte mais próxima do mar, a verticalização tomou conta. Sim. Então as pessoas que querem construir uma casa, morar em uma casa, começou a nascer, os condomínios do lado de lá da BR, que é em Camboriú. Mais afastado no caso. Mais afastados. E o que nós escutamos muito falar é isso, que existem muitos projetos bonitos lá, de lotes de casas, só que eles ficam muito distantes, tem projetos que ficam 8 quilômetros adentro, depois da BR, né, e não é o caso do nosso projeto. O nosso projeto ele tá a 400 metros da BR, Tá, em a cima da 500 BR metros praticamente, né. do balneário shopping, então a localização dele é maravilhosa. E ele nasceu em uma encosta arborizada mais no alto. Então, quando você chega lá em cima onde vão nascer os lotes, você consegue ter uma vista muito bonita de todos os arranha-céus de Balneário Camboriú. E é muito difícil um lote te proporcionar vista, né. Sim. E ali a gente vai entregar um projeto muito bacana, 2 áreas de lazer, bem legal. E aí nós temos também o Cidade dos Lagos. O Cidade dos Lagos é uma smart city aqui em Porto Belo, Tá. que eu acho que está sendo muito comentada ultimamente, principalmente por conta da vinda do Neymar para o nosso projeto, Uhum. né. Então o Neymar faz parte do projeto. Nós não lançamos ele ainda, para Comercialmente. todos, Uhum. isso,
não lançamos ele ainda, mas, os olhos já estão voltados para ele, né. É um projeto maravilhoso, é uma smart city, onde nós vamos entregar aproximadamente 700 lotes. Bastante. Vai ter vários diferenciais nele, né. Todos os lotes não terão vizinhos de fundos colados. Aos fundos de todos os lotes, a gente vai entregar um bosque com lago, Legal. um clube para uso dos moradores também com aproximadamente 70.000 metros, então bem grande, com piscina, um lago bem grande, onde vai ter toda a prática de wake, stand-up, aí toda a parte do lazer coberta, piscina aquecida, Vai ter toda academia, a infra tudo. completa para a pessoa chegar Hípica, e não sair quadras, mais. qualidade de vida, a gente Tá. costuma falar, qualidade de vida. E aí o Neymar também faz parte desse projeto, né, Uhum, já saiu também em alguns sites, enfim, que ele está investido aqui e é no nosso projeto. Ele vai ter algumas operações dentro do Cidade dos Lagos, então ele não é só um embaixador, né, ele está inserido no projeto no todo. E a primeira que já foi divulgada é o complexo esportivo, uhum. onde ele vai entregar diversas quadras de pádel, de beach cobertas, tem toda a parte do CT na parte de trás do projeto também. Eu não sei se eu podia ter dado tanto spoiler quanto a isso, mas já foi agora. Mas Nós é vamos falar bem mais bacana. ainda. A questão de tamanho de lote, como é que é? Existe algo já existe isso, não existe Já, ainda? já existe. A questão de padronização de construção, não, tem uma linha de padronização, como é que funciona isso dentro do Cidade dos Lagos e também de Balneário? Tanto em um quanto outro existe o plano diretor interno, né, Ah, e isso é super importante até para a gente manter um padrão, né, uhum, porque a ideia realmente é entregar uma cidade muito bonita, no caso do de Camboriú, um condomínio muito bonito, então terá sim um padrão construtivo, né, principalmente para avisar o mínimo construtivo, né, para não acontecer de repente chegar alguém, comprar o lote: "Ah, não vou construir agora", e sei lá, larga um container ali dentro, né. sim, É para prevenir, não é a ideia e não, não é a o que a ideia é gente um quer. padrão Exato. como os verticais. Isso, então vai ter um padrão, existe todo o plano diretor interno e Uhum. também no Cidade dos Lagos vai ser feita a associação dos moradores, né, onde ele vai estar tudo descrito para o comprador, o que pode, o que não pode, o que tem direito, enfim, né, vai ter todo esse detalhamento. A questão da localização do Cidade dos Lagos, ele tá onde? O Cidade dos Lagos hoje ele está no principal acesso de Porto Belo. Quem Aham. vem de Balneário Camboriú, Itapema, pela BR, para entrar em Porto Belo, necessariamente faz uma alça de acesso e entra em Porto Uhum. Belo. Atrás da alça de acesso está a nossa área, uma área com 994.000 metros. Então circulação e para a pessoa entrar e sair não vai ter Fácil problema. acesso à BR, sensacional. Ele está exatamente entre 2 aeroportos, que é o de Florianópolis e o de Navegantes. Uhum. Ao nosso lado também está o condomínio aeronáutico Costa, né, que é o particular. Então tem vários pontos positivos, assim, em questão de localização, ele está extremamente bem localizado. As vendas iniciam em poucos dias, né, não vamos Hum, dizer quantos dias. hum. E a entrega fica para quando? Então, Vão ser em etapas? vai ser em etapas. Tá, Se ocorrer tudo conforme o esperado, né, segundo semestre do ano que vem a gente prevê o lançamento desse produto, tá. para o mercado, né. Mas assim, sem data exata, é o que a gente realmente espera. A gente está em trâmite ainda em algumas documentações, então a gente quer deixar tudo redondinho, né, para O depois soltar. time o time das liberações verticais e o time das liberações de É lotes diferente. é É, é muito maior? é maior. O nosso de Camboriú, que agora acho que tem 90 dias já, que a gente conseguiu licenciar de fato, nós levamos 5 anos para licenciar ele. Bem, Ele realmente ele nasceu num pulmão verde. Tudo que tem em torno dele, que eu comentei que é uma encosta arborizada, aham. né, tudo que fica em torno dele é preservação, não vai ser cortado, não corre risco de ter algo que vai nascer atrás do seu lote. O conceito do projeto é esse, o fundo é o verde. Então é um time um pouco diferente, assim, da licenciação dos verticais. Tu tá há 5 anos mais no mercado, né, como é que vocês visualizam ou daqui a pouco, inclusive a JTA por buscar investir em lotes, né, a questão da pessoa sair do vertical e ter o espaço dela e ter eu digo um espaço porque tu tem menos vizinhos, tu tem menos Uhum. complicações e tal. Esse movimento ele
é o start de um movimento maior? Eu vou te falar que é basicamente unânime, assim, as pessoas que a gente, que acabam conhecendo o projeto, enfim, falam assim: "Meu Deus, que lugar para morar, ver os filhos crescer", sabe, aquele desejo de qualidade de vida? Então a gente entende que existem os 2 tipos de cliente. Existe o cliente que de fato ele quer o apartamento, que ele quer estar mais próximo do mar, né, lá a gente vende um outro perfil de produto, que é, uma cidade projetada, né, você ter tudo que você precisa no seu dia a dia dentro de um projeto organizado, pensado em detalhes, a gente tá fazendo inclusive toda essa parte com profissionais incríveis da área, né, porque a gente pensa exatamente, a pessoa vai sair da escola, ela vai passar por essa rua, ele vai passar essa rua aqui, entendeu? É tudo pensado nos mínimos detalhes para entregar essa qualidade de vida do dia a dia, porque eu entendo que a nossa vida, ela não acontece somente no sábado e no domingo, quando a gente está no litoral ou que a gente está no mar, por exemplo. Uhum. Ela acontece de segunda a sexta também. Então, você ter de segunda a sexta a sua vida organizada em um lugar que te ofereça isso, é algo que tem chamado a atenção das pessoas, né. É, o que a gente comenta muito, né, até tem o litoral gaúcho, ele começou a fazer muita parte de condomínios e afastado do litoral, né, afastado da beira da praia, eu digo, né. Aqui, conversando com as construtoras aqui, a gente entende que aumentou-se as áreas de lazer internos, aumentou-se porque a pessoa nem todo dia ela quer ir para a beira da Nem praia. todo dia ela vai estar no mar, E exatamente. aí, por isso que eu te pergunto se é um movimento, porque a gente pelo que a gente vai conversando, a gente começa a perceber que as pessoas estão começando a se afastar do mar, mesmo estando perto do mar. "Ah, quando eu quero ir, eu pego o carro e vou". É que é Mas isso, é na no justamente isso. condomínio vai estar toda a infraestrutura para ti não precisar sair. Quer Exatamente. sair? Pode sair, mas ali vai ter tudo que tu pode fazer, teoricamente, vai estar muito Ali, bem atendido. e se eu quiser ver o mar, extremamente perto, você vai no E carro isso, são poucos minutos para conseguir exato, chegar no está lugar. aqui, né. Tá, e tu pode abrir ideia de valores e tal, ou não pode nada ainda? Não, ainda não, essa parte. A gente ainda está estudando, não está bem redondinho ainda, né. Mas no lançamento, de fato, a gente tem por base o que já aconteceu nos nossos projetos nos projetos próximos aos nossos, que são de vizinhos ali, que são Aham. cases de sucesso, né. Que tem um preço de metro quadrado já agregado e vende, a gente sabe, o pessoal já comprou a ideia, entendeu qual que é a ideia Hum, dos projetos lá, então mais ou menos ser por base, assim, mas de fato um número exato ainda não. tá. Hoje a construtora, ela se divide em 2 setores, o lotes e o vertical. Isso. Hoje vocês têm times diferentes que tocam as 2 estruturas ou não? Hoje é já Sim. a Seara que toca tudo? Não, você diz questão De de comercialização e de time operacional. comercialização é a Jace por enquanto. Tá. Mais à frente a gente vai aumentar nossa equipe, é preciso, né. Mas é claro, existe o time de cada obra, né, cada obra tem o seu engenheiro, tem o mestre de obras, tem a equipe que tá lá, tem a equipe do Ielo, tem a equipe do Aspen, tem a equipe enfim, Uhum. cada obra tem a sua. Como é que, a região ela tá muito aquecida e os olhos do mundo, eu digo, estão para cá, né. A gente teve o Balneário que levou os valores, mas em contrapartida, muitas construtoras novas vieram para cá. Como é que a JTA ela se posiciona, digamos assim, ou como ela vê esse movimento de várias construtoras, né, até porque tem um lado bom, muitas vêm e trazem novidades, né, e deixam com que a gente se movimente, mas tem as que vêm e estragam o mercado e queimam o mercado. Como é que vocês trabalham isso, até para demonstrar a estruturação de mais de 40 anos de mercado, pra dar segurança para o cliente de vocês hoje? Eu acho que assim, ó, em todas as áreas, em todas as profissões, em tudo existem os bons e existem os ruins. Uhum, Seria muito injusto generalizar todos quando um erra, né. certo. Então a gente sempre orienta, e eu acho que existe já uma boa parte, principalmente os nossos parceiros corretores, que fazem toda essa busca minuciosa por detalhes. Eu acho que o interessante é você procurar a construtora com solidez, né, bem posicionada no mercado,
E o fato de não generalizar por uma dar errado é bem importante, tá? Uhum. Porque senão, em tudo na vida, nós teríamos que ter medo de Que fazer parar. qualquer Teria que coisa. parar em tudo. Exato, exatamente. Sim. E hoje a questão do tempo de vida, eu acho que ela é um dos grandes fatores que tu usa como segurança, né, é uma empresa sólida de mais de 40 anos. E a questão familiar, o quanto ela implica na evolução lá na questão da operação em si propriamente dita? Eles estão na operação, tu comentaste antes, né, e o vamos dizer assim, o braço para atuar, eles vêm da família também? Tem mais pessoas da família ou já Tem. é só os 2 gestantes? Não, tem mais pessoas da família. Ela é Quando a gente bem fala que é familiar, é bem familiar, a família ela tá inserida ali mesmo. Temos a doutora Gisele, que é irmã do José, temos o diretor que cuida mais da parte do financeiro, que é irmão do José também. é É bem familiar bem mesmo, bem familiar. familiar. E aí depois, conforme ela foi aumentando, vieram os agregados que não são da família, né, Sim, mas é sim, uma sim, empresa sim. bem familiar. Que legal. Eh, Jaci, JTA nos próximos anos aí, novidades. Tem o que que tu vê de movimentos, o que que tu vê que o mercado está entregando, o que que vê que o mercado está buscando? Nós temos agora muito para desfrutar dentro da Cidade dos Lagos. Porque como por ser uma cidade projetada, não serão somente lotes residenciais. Nós temos também dentro da Cidade dos Lagos 22 lotes, de verticais. Então vai ter muito fruto para colher do próprio Cidade dos Lagos, né. E os olhos do José já estão muito voltados também para Rancho Queimado, tá. É uma aposta muito grande, inclusive a gente tem uma área lá já, só não tem o esboço de projeto, nem spoiler ainda, está Esse aí sendo tá feito lá paradinha. estudos, mas a gente entende e visa, como um potencial muito grande lá, uma espécie de conexão serra-mar, sabe, que a Certo. pessoa já tem a casa dela, já tem um imóvel no litoral e Vai quer a ter uma casa serra certa. também, a gente entende também que ali tem muito potencial de evolução por estar muito próximo do aeroporto, né, de Florianópolis, questão também, assim, não somente de moradia, de locação, de, pessoas do Brasil inteiro conseguirem ir, para Rancho Queimado vai ser muito fácil, por estar ao lado do aeroporto, né, então vê um potencial muito grande também. Ali já está sendo feito estudos naquela área, que é uma área bem grande, tá. Tu me comentou sobre a Cidade dos Lagos que tem, várias áreas ali comerciais, pra verticais. Vocês preveem, lançamentos durante mais tempo ou vai ser, 1, 2, 3 lançamentos, depois acabou, ou serão lançamentos por 2 ou 3, 4 anos por ser um empreendimento Não, alto? serão por um bom tempo, vai ter lançamento ali. Essa questão não sei nem te passar ainda, assim, de tempo, estimativa. Não vamos verticalizar todos. Essa parte ali do comercial, a ideia também é trazer construtoras sólidas no mercado para construir ali, otimizar o Entendi. tempo também, Se não né. vai ser totalmente centralizado em Não, vocês e não, vai ser isso. um Aí projeto lá, nós seria estamos falando mais de um projeto de demorado. 10 anos, mais ou Exato, menos. assim a gente consegue, agilizar também, né. Entendi. É algo maior mesmo, no caso. Uhum. Uma coisa que tu comentaste agora sobre a questão do pessoal que compra, né, vocês estão tendo muita compra hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ou tá por onde? Vocês são do Rio Grande do Sul, né. A Aham. nossa maior carteira de investidores é ainda do Rio Grande do Sul. Ainda no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Principalmente dos apartamentos, né, Sim, sim, Rio sim. Grande do Sul. E vocês ou esse movimento dos lotes, vocês preveem também que venha de lá? Eu acredito também, acredito. Existem muitas pessoas de lá que estão vindo morar aqui. Então tem muita Uhum. possibilidade das pessoas lá também, despertar um interesse por um lote para construir uma casa, ter essa qualidade de vida também, morar bem de segunda a sexta, não somente sábado e domingo, né. Maravilha! Jaci, muito obrigado por ter Eu que agradeço o comparecido. convite, o espaço, parabéns pela casa nova, sejam bem-vindos ao litoral. Muito obrigado. Obrigado a todos, até o próximo podcast.